Giacomo Vignola, nascido em Modena em 1507 e falecido em 1573, foi um dos grandes arquitetos maneiristas do século XVI. Foi responsável por divulgar o estilo italiano pela Europa. Na parte teórica de sua vida, Vignola escreveu 2 tratados. O primeiro e mais importante, estimulado Regras das 5 Ordens da Arquitetura, publicado em 1562, trata das ordens clássicas. Seu segundo tratado, sobre perspectiva, intitulado Le Devido Regole de Prospectiva Prática, foi inacabado e foi lançado postumamente. Os tratados de Vignola tiveram grande influência durante séculos. Isso se deve porque ele apresenta com habilidade a sequência rígida e a bela relação das partes na arquitetura antiga, e em parte porque seus escritos apresentam um padrão facilmente compreendido por amadores. Basílica de São Petrônio. Encontra-se edificada em Bolonha, na Piazza Maggiore. Foi concebida para ser a maior igreja católica do mundo, porém teve sua construção interrompida, após as obras terem se prolongado por séculos. Sua fachada continua inacabada, jamais foi concluída. A parte inferior da fachada é revestida de mármore branco e rosa, e a parte superior ainda é de tijolos aparentes. Apesar de inacabada, ainda ocupa o posto de 5ª maior igreja católica do mundo. A basílica é uma obra de estilo gótico italiano. No seu interior encontra-se a maior meridiana do mundo. Possui 66,8 metros de comprimento e mede o equivalente a 0,0006 parte da circunferência terrestre. Basílica de Santa Maria dos Anjos. Ela foi construída à volta de uma pequena igreja do século IX, a Ponciúncula, o local mais sagrado para os franciscanos, pois foi onde se iniciou o movimento franciscano. É a 7ª maior igreja cristã do mundo. A obra prosseguiu vagarosamente por causa da constante falta de dinheiro, uma vez que a obra era custeada através de doações. A basílica tem planta retangular, com uma nave central e 2 corredores laterais. Possui 10 capelas laterais ao fim da nave central há um transepto, e um coro terminado em uma abside semicircular. A notável cúpula, assentada num tambor octogonal, transpassado por 8 janelas e decorado com cornijas, foi terminado em 1667. A construção da igreja finalmente terminou em 1679, e 5 anos depois, um campanário foi construído. O projeto original previa uma outra torre gêmea, mas esta jamais foi construída. Sant'Andrea in Via Flaminia. Um dos primeiros edifícios a contar com uma planta oval, e não circular, como até então era comum. Sua forma exterior é retangular, um cubo pouco adornado, rodeado por uma cornija dentilhada e encimado por um alto tambor simples. Igreja de Sant'Anna dei Panafrenieli. Vignola deu o próximo passo em direção a uma planta oval, embora ainda dentro de um quadro retangular, com o seu projeto de 1572, para a capela de Sant'Anna dei Panafrenieli, que se localiza no Vaticano. Essa forma oval foi considerada por muitos como uma das precursoras do Barroco, que iria surgir poucas décadas mais tarde. Igreja de Jesus. A planta oval surgia como um grande diferencial nos projetos de Vignola. Assim veio a encomenda para a Igreja de Jesus, cujo prédio foi projetado especialmente para a Ordem dos Jesuítas, que tornaram o tipo desta construção como um modelo para suas missões no Extremo Oriente e na América Latina.
As obras começaram em 26 de junho de 1568, com base no projeto de Vignola, que foi ajudado pelo jesuíta Giovanni Tristano até 1571, quando este assumiu. A ideia inovadora de Vignola foi fundir a nave da basílica medieval com o desenho de um edifício planificado típico da Alta Renascença, criando uma estrutura com domos sobre o cruzamento, tornando-se o modelo de futuras igrejas barrocas. A fachada da igreja foi terminada por Giacomo della Porta, após a morte de Vignola. Basílica de São Pedro. Após uma sucessão de arquitetos que tomaram o controle da obra da Basílica de São Pedro, em 1564 foi a vez de Vignola, que deste ano até sua morte foi o maior responsável pelo projeto. Duas abóbadas pequenas, invisíveis a partir de quem olha do chão, são provavelmente sua maior contribuição à obra, e foram feitas seguindo as indicações do próprio Michelangelo, seu antecessor no comando da obra.